Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta e venho falar das minhas experiências através da ciência, dos estudos científicos, dos estudos do desenvolvimento humano, a questão da mecânica quântica, a questão dos estudos de tudo que filosofia, sociologia, tudo que envolve os seres humanos. E isso aqui é justamente para mostrar como foi importante eu buscar, de alguma maneira, desenvolver essa questão dessa consciência. Porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, da história, minha história, né, em que eu falo das minhas experiências como na infância, num primeiro relacionamento que eu tive que foi muito difícil, e meu filho, que eu busquei de alguma maneira ajudá-lo. E consegui, graças à minha vontade de sair de onde eu estava tão acostumada. Eu falo até num vídeo sobre o cérebro, ele se vicia na vida que a gente se acostuma. E isso é muito importante você compreender. Bem, e hoje eu venho falar sobre autenticidade. Gente, quando a gente entende que a gente precisa ser autêntico e aceitar quem verdadeiramente somos, sem ter as informações que foram colocadas dentro de nós. Essas informações que foram direcionada da questão dos pais, na escola, cultura, religião, tudo que envolve informações que não são suas. Essas informações muitas vezes trava você e aí você não consegue de maneira alguma ser verdadeiro com você. E aí você meio que se prende ou age justamente criando uma performance, né? Você coloca máscaras e aí age da maneira que as pessoas querem que você age e você se acostuma com isso. Aí você internaliza quem verdadeiramente você é. Carl Gustav Jung falava sobre as nossas sombras. Essas sombras é também algo que a gente não coloca fora, aquilo que a gente foi, sabe, de alguma forma fechado e você deixou, você colocou lá para baixo e você não consegue agir. E isso deixa muitas vezes uma pessoa, de certa maneira, sabe, com aquele vazio ou uma tristeza que você não busca e se acostuma, se acomoda e aí se vicia nesse hábito, né? Como Aristóteles fala, nós somos que fazemos repetidamente. Então, se você está viciado a se comportar de determinada maneira por conta dos outros, você não é você verdadeiramente e você se acostuma com isso, se habitua, mesmo sendo ruim, né? Mesmo sendo algo que não te dá prazer. E aí você se acomoda e acha que está tudo bem. Às vezes você tem de tudo, tem até uma vida financeira boa, um relacionamento que não te faz tão mal, mais ou menos, né, digamos assim. E aí você fica acostumado a agir daquela maneira porque se habituou. E a vida passa. E você não está permitindo ser verdadeiramente você. E enquanto você agir assim, você vai perder a oportunidade de ser feliz. A felicidade não tem nada a ver com o ter, mas o ser. Ser quem você é. Enquanto você não fizer isso, você vai perder a, a vida que poderia ser
completamente diferente. E você iria mudar não só você, mas todas as pessoas ao seu redor. Essa questão de deixar os outros decidir por você é algo tão sem graça que você perde um caminho grandioso. Eu não falo nem de sucesso, gente. Eu estou falando aqui de você ser alguém importante para você também. Porque quando você é verdadeiramente você, você coloca para fora tudo que você tem para mostrar. E as pessoas ficam com medo, sabe, de agir de uma determinada maneira porque a sociedade não vai gostar. Eu vou ser contra meus pais. Eu vou perder, sabe aonde eu estou? E isso é um medo que paralisa, e o medo não é bom, porque esse medo ele não faz parte da sua essência. O medo não é de Deus, tá, gente? As pessoas têm medo, mas não precisamos ter medo de nada. Nem da morte. A morte, ela é inevitável. E essa morte é só uma passagem. Mas em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre justamente essa autenticidade que a gente precisa buscar. E Jesus, quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros, mas lembre-se que ele diz como a ti mesmo. Então esse amor próprio é necessário de você olhar para você e dizer quem verdadeiramente eu sou. Buscar de alguma maneira olhar para quem você é. Se você está fazendo o que você gosta, se o que você faz te motiva, você acorda com alegria, que as pessoas que estão ao teu redor, elas realmente, verdadeiramente, elas fazem parte da alegria que você quer ser. Então, se você se prende às pessoas, criou uma dependência emocional com sua família, ou com relacionamento, com alguma coisa, e você não consegue sair, você não vai ser verdadeiro, nem ser prestigiado por você mesmo. A primeira coisa que precisa ser feito para um ser humano é amar a si mesmo. O amor próprio é algo tão importante, gente, que eu vejo como isso mudou na minha vida também, porque eu olhava para as coisas e não dava valor nem ao que eu fazia. Por exemplo, eu tenho muitas habilidades manuais e quando eu fazia algo, as pessoas ficavam tudo, nossa, que coisa mais linda, e eu não dava valor nenhum, porque para mim, como eu não tinha valor na infância, eu não era valorizado, né, pelos meus pais, eu perdi essa noção do que é valor. E uma informação importante que aconteceu na minha vida foi que, em uma experiência numa sala de aula, uma mãe chegou para mim e disse assim, Patrícia, meu filho ele está com uma situação muito negativa na questão de determinadas matérias e o que você acha melhor para fazer? Ela veio pedir essa informação para mim. Gente, saiu tão naturalmente. Eu disse assim, olha mãe, seu filho tem algo muito bom e que você precisa olhar para isso. Ela disse, como assim? Eu disse, olha, eu tenho a questão de observação, já que gosto muito de arte, então ele tem uma habilidade manual muito grande na questão do desenhar. E ele fica horas e horas desenhando. Mas ele quer fazer aquilo, mas ele tem que fazer as atividades. E isso atrapalha ele. Eu disse a ela, faça o seguinte, como era uma escola particular, as pessoas muito bem de vida, eu disse assim, faça o seguinte, coloque ele numa aula de desenho, nem precisa pedir a ele, vá lá, diga a ele que vai fazer isso e dê essa oportunidade para ele. Gente, foi algo incrível, e não foi algo tipo meses,
coisas de dias. Ele mudou tanto. Ele começou a prestar atenção nas aulas. Ele começou a crescer em todas as matérias. E a mãe chegou para mim tão feliz, depois de um mês mais ou menos. E ela disse: Patrícia. Aí quando ela viu as notas, ela disse: nossa, como ele cresceu. Eu disse: é lógico. As pessoas não entendem, mas todo mundo tem algo grandioso que faz parte, é mais forte do que ela. E se ela não for olhada para isso, ela vai ser travada e nunca vai ser boa em tudo que ela vai fazer. Ela pode até ter uma habilidade e crescer em alguma profissão, mas ela não vai ser feliz, gente. E a felicidade é a primeira coisa que você tem que olhar de importante para você. Se a felicidade não for genuína, eu digo genuína, gente, genuína é que faz parte verdadeiramente de você, não tem a ver com a condição, porque se for pela condição, por exemplo, existem muitos relacionamentos que é condicional, a pessoa está com aquela pessoa, porque tem filhos, ou porque ele tem condições e se eu sair eu não vou ter condições de me manter, sabe? Isso daí não é amor e nem é felicidade. Isso aí é um relacionamento condicional. Então, enquanto as pessoas viverem na parte da condição, elas não vão ser autênticas com ela, nem com as pessoas. Então, é melhor você ser autêntica com uma pessoa e dizer que não está dando mais para conviver nesse relacionamento dessa forma, ou vocês mudam para poder realmente crescer e ser autêntico entre vocês, do que viver muito tempo em um relacionamento perdido, gente, só por conta de o que os outros vão pensar, ou o que a família vai pensar, sabe? Então, essa questão de ser autêntica, ela tem que ser em todas as áreas. Por exemplo, se você estiver numa profissão que não te dá prazer, você não está sendo autêntica com você. Você precisa buscar algo que te faz feliz. Eu já disse até uma experiência que eu vi de uma advogada que ela amava fazer bolo, gente. E aí ela viu um curso de marketing para ela mostrar o trabalho dela e desenvolver nas mídias. E aí ela começou a fazer bolo. Gente, ela cresceu tanto, mas foi tão rápido o crescimento dela que ela deixou de advogar. O que eu quero dizer com isso? Que ela estava fazendo uma profissão, talvez por conta dos pais ou por conta de achar que ser advogado tinha uma condição melhor, então ela escolheu esse caminho. Mas quando ela viu a oportunidade de fazer aquilo que ela realmente gostava, ela foi autêntica com ela mesma. Ser autêntico, gente, seja em que for, qualquer coisa que você faça, dança, na questão profissional, na questão da família, tá? Ser autêntica também na família é importante. Por exemplo, você dizer aos seus pais, ou aos seus irmãos, ou ao seu marido, ou o que for, as coisas que você realmente entende que é importante para você, se autoafirmar. Eu falo sempre sobre a questão da autoafirmação, mostrar que o que é bom para você e aquilo que as pessoas podem estar fazendo, muitas vezes está magoando você, é você se autoafirmar, dizer, eu não quero mais isso, não está dando certo, para que você realmente viva e seja verdadeira. Só assim, gente, para você ter o caminho e viver verdadeiramente feliz. A autenticidade é a melhor coisa e você está sendo verdadeiro com você. Você vai ser e viver quem Deus trouxe para você ser aqui. Você escolheu ser quem você é. Então, seja exatamente aquilo que está em você e não o que os outros pensam, tá certo? Seja autêntico. Beijo. Tchau, tchau.